Na semana passada, o Procurador-Geral da República reclamou porque a operação de busca e apreensão nos endereços do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, não foi comunicada previamente ao Ministério Público. Ontem, o diretor-geral da Polícia Federal disse que não foi informado sobre a operação. E agora? Parece que o Brasil virou uma zona, né? E que tem uma parte da Polícia Federal aí a serviço do STF. Esse é o nosso assunto de hoje. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, não gostou da forma como foi feita a operação da Polícia Federal contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. 2 dias depois da ação da Polícia Federal, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entrou com uma ação na Corte para barrar operações que não tenham passado antes pelo aval do Ministério Público. Para o PGR, o juiz tem que ouvir sempre o Ministério Público, que é o titular da ação penal. Isso ele tem que fazer antes de decretar medidas cautelares e proferir decisões que restringam aí os direitos fundamentais do cidadão. Só que o Supremo não pensa assim, né? Eles acham que não há necessidade de uma consulta prévia ao Ministério Público, que o Procurador-Geral, Augusto Aras, está querendo criar uma nova interpretação, chover no molhado. Na realidade, o que o Aras não gostou é que no despacho do ministro Alexandre de Moraes estava escrito lá que a PGR só devia ser informada após o cumprimento das diligências. Mas como é que a coisa funciona na prática? Geralmente, quando a Polícia Federal solicita uma medida ao Supremo, o ministro pede um parecer da PGR a respeito do pedido policial. Só depois desse parecer do Ministério Público é que a operação costuma ser realizada. A PGR divulgou aí nota com críticas ao procedimento adotado, mas por causa daquele jogo de não me toques, né, não citou o ministro Alexandre de Moraes no comunicado. Né. A PGR afirmou que não foi instada a se manifestar sobre a medida, que em princípio pode violar o sistema constitucional acusatório. Nessa ação aí que foi protocolada no Supremo, a PGR pede para a Corte deliberar que é imprescindível a manifestação do Ministério Público antes do juiz decidir sobre pedidos de prisão provisória, de interceptação telefônica ou captação ambiental, quebra dos sigilos fiscal, bancário, telefônico, de dados, busca e apreensão, entre outras medidas aí, quando não tiverem sido requeridas pelo Ministério Público. Agora, esse é um lado da questão. O outro lado surgiu ontem, quando o diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiorino, disse que não foi informado com antecedência da operação que a corporação realizou na semana passada contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o presidente do IBAMA, Eduardo Bin. Ora, tem alguma coisa estranha nisso aí, né? Se o Ministério Público não foi avisado sobre a operação, se o diretor-geral da corporação não soube com antecedência de uma operação da sua própria polícia contra um ministro de Estado, fica difícil de entender porque o ministro Alexandre de Moraes também determinou porque a PGR só fosse informada depois das diligências serem feitas. Será que existe algum conchavo de parte da Polícia Federal com o STF, deixando o Ministério Público e o diretor da corporação à margem? A gente sabe que nem sempre a montagem de grandes operações policiais chega ao conhecimento do diretor-geral, né? A informação é até por segurança compartimentada. Mas o entendimento é que o caso aí em questão era muito delicado, né, pelo fato do do Ricardo Salles ser ministro de Estado.
Na semana passada, eu li uma matéria publicada no Jornal da Cidade Online que alertava para a gravidade do que parece ser um sistema à parte aí, criado pelo STF, onde a autoridade judicial age de ofício, mandando que a polícia cumpra diligências que sequer foram requeridas por qualquer parte. Há uma suspeita de que o ministro Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes criaram aí uma divisão à parte dentro da Polícia Federal e que atende a eles e aos interesses do Supremo. Olha, isso aí não é nada impossível, né? Um exemplo é o grupo da Polícia Federal que atua no inquérito das fake news e em outros procedimentos que partem aí da Suprema Corte e que tem a sua legalidade questionada por muitos juristas. Os nossos iluministros tentam o tempo todo prejudicar e enfraquecer o governo. Sempre que ele reage contra algumas recomendações da Corte, aparece uma encrenca. O exemplo atual agora é o voto impresso auditável. Tem ministro do Supremo possesso aí com a dimensão que isso tomou, né? E já está mandando até recado que mesmo sendo aprovado aí pelo Congresso, não vai ser possível a implantação para as próximas eleições. E ele resiste. A gente está vendo. Mas voltando ao caso aí dessa operação em busca e apreensão contra o Ricardo Salles. Algumas pessoas acham que o ministro Salles é uma vítima da máquina judiciária montada pelo STF, que criou um braço na Polícia Federal. E criou esse braço com pessoas da sua confiança para fazerem o que precisa ser feito do ponto de vista deles, né? E quando o alvo é um desafeto de algum iluministro, sai de baixo, né? Porque vem chumbo grosso. O ministro Ricardo Salles mexeu num vespeiro. E retaliações e destruição de reputações costumam ser as armas daqueles que se sentem prejudicados aí com medidas que foram tomadas para colocar ordem na questão ambiental. Tem muito interesse em jogo nessa área. Nesse meio aí não tem amador, né? Agora, se o ministro Salles é suspeito de alguma coisa, que seja investigado. Mas o que precisa acontecer é a investigação correta dentro da lei. Se houver provas da culpa, que se aplique a lei. O que a gente costuma ver são vazamentos aí seletivos de informações com o objetivo de condenar o alvo antes do julgamento e acabar com a reputação dele, né? Assim, se consegue destruir a reputação de uma pessoa. Isso é coisa de bandido. O Brasil virou uma zona e um dos responsáveis por essa zona a gente sabe muito bem quem é e agora está sendo denunciado por um condenado a mais de 300 anos de prisão, né? O que cheira mal nessa história toda é que quando existe algum processo contra um desafeto do establishment, o Ministério Público não é ouvido. Aí o delegado, que é a autoridade policial, requer e o STF, que é a autoridade judicial, toma a iniciativa, faz determinações sem consultar o titular da ação penal, que é o Ministério Público. O absurdo é ver a autoridade policial agindo de ofício, mandando a polícia cumprir diligências que não foram requeridas por nenhuma das partes. Mas quando um dos ministros da corte é acusado de mudar seu voto para receber dinheiro, tentam anular a delação em vez de afastar o ministro e iniciar uma investigação séria com o aval do Ministério Público. Pelo que a gente está vendo, o nosso Supremo deixou de ser um tribunal e um guardião da Constituição faz tempo. Vamos ver onde isso vai parar.